Olha, eles são metálicos. Inclusive por isso que brilham tanto, porque refletem a luz do sol. Você sabe, Zé Ricardo, o que é? Não tem ideia, eu não sei mesmo. Né? Não estou segurando a lebre aqui para daí. É o seguinte, eu não sei mesmo, não tenho resposta. Pois é. Quando cair, só daí. Quando cair no oceano, daí, claro, né? O que nós pensamos é que... É isso que eu falo, porque é um campo que está ali, né? Tem que perder elétron. O que pode ser é que a taxa com que ele perde não seja relevante. Oi? Não carrega junto. O elétron é injetado. Porque o que se estuda no efeito fotoelétrico é que se a energia da radiação... Não. Ele ejeta, ele sai com energia cinética, e é alta essa energia cinética. A fonte cria polarização, né? É uma bateria, ela vai criar diferenças de potencial, puxando elétron de um lugar e levando para o outro, isso eu entendo. Mas excesso de carga, como é que uma bateria faz excesso de carga? Uma bateria nuclear? Sim. Sim. Exato. Mas normalmente é alumínio que se usa no... Né? Sim. Uma função de trabalho muito alta, que minimiza a energia cinética, então você não vai ter tanta perda. Pode ser que seja isso. Por exemplo, os foguetes são pintados com aquele branco de titânio lá, por exemplo. Pode ser que tenha uma função como essa, além da refletividade para localizar ele, né? Talvez escolham um material lá que as propriedades da eletrosfera, tudo do átomo, eles acabem dando nisso. Isso é uma ideia interessante. Pode ser que seja isso, seja mínima essa perda em função do material de revestimento. Sim, do Sol principalmente. Do Sol é rico, né, nesses comprimentos de onda que causam efeito fotoelétrico em metal, para radiação visível e ultravioleta. Agora, muitos deles são o alumínio mesmo, eles não são pintados, não são revestidos, é o alumínio mesmo que está lá exposto, é muito comum isso, né? Então a gente não sabe direito. Agora, isso remete à questão da iniciativa do aluno fazer essa pergunta. Isso é muito legal no âmbito do ensino, porque se você tem um ambiente de aula que encoraja o aluno a fazer a pergunta, que ele não tem medo que o professor se sinta encurralado, eu não sabia a resposta, né? Isso não diminuiu em nada o entusiasmo da turma com o assunto. O professor não é obrigado a saber tudo na ponta da língua, claro, né? Mas então, você encoraja, ele levanta uma questão na qual nós não tínhamos pensado, e isso gera uma discussão, eu trago a discussão aqui, e o pessoal também contribui, etc. Isso é um ambiente muito saudável na universidade, sem dúvida, né? Tem um efeito importante que acontece em alguns satélites, que são os satélites Iridium. Eles têm aqui no Heavens Above para ser rastreados também. O satélite Iridium é um satélite de comunicações, existe perto de uma centena deles em órbita, e ele tem antenas refletoras, que são objetos mais ou menos do tamanho de uma porta. Negócio de 1,80 m, assim. Imagina um retângulo metalizado.
para refletir. O Iridium, ele orbita bem mais alto que a estação espacial, orbita uns 800 quilômetros. E o que acontece? Depois do pôr do sol, o céu já está escuro, já é noite, mas bem lá em cima, 800 quilômetros é bastante, o sol está batendo. Como ele está muito longe, mesmo com o sol batendo, a gente não enxerga normalmente. Ele está no limite da visibilidade, e normalmente nos céus de cidade que tem luminosidade, você não enxerga o Iridium passando. É muito fraquinho. Mas tem um momento especial que dá o ângulo certinho do sol bater naquele retângulo que é a antena e bater direto no olho do observador, assim. Como quem faz a brincadeira de jogar um reflexo de luz ou do sol no olho de alguém. Isso acontece a 800 quilômetros, ou mais. 800 é quando está bem na vertical. E dá para ver daí. E dá para ver muito forte. Bertoldo já até fotografou, acho, já o flare, como se diz, esse fenômeno do Iridium. Ele chega a brilhar muito, de assustar. Você vê, de repente, aquele satélite aparecer no céu. Pode ser previsto isso, né? Aumentar de brilho em questão de segundos. Quando se mostra a primeira vez, as pessoas fazem aquele assim, é uma coisa... parece algo assim, ou que explodiu um avião, as pessoas acham isso. Essa coisa. Ele não só é identificado, como é previsível o flare e tudo isso. Isso remete a uma coisa bem curiosa, pois não? Isso. Que remete às leis da física, né, no fim das contas. São aquelas leis que estão sendo usadas para fazer essa previsão. Eu preferia não entrar nesse âmbito no curso de hoje. Agora, não, eu sei, você esclarece, você oferece o lado... Não, pois é, a gente oferece o lado nosso aqui, como que nós trabalhamos, né? Agora, é impressionante isso, mas isso não foi um aluno que fez, foi um colega do Clube de Astronomia, ele fez uma conta de pegar a área dessa antena, a distância que ela está da gente numa passagem, a taxa com que chega a luz solar aqui na Terra, para estimar a magnitude no pico, e deu um valor compatível. Então, isso foi ele que fez, isso eu não cheguei a trabalhar com os alunos, mas pode ser feito lá na parte da física da radiação, quando se fala em transporte de energia, vetor de Ponting, que a propagação é esférica, etc., você pode pensar nesse âmbito para ver como que aquela luz chega aqui, que também vai ser uma continuação da propagação esférica. E é uma coisa chocante às vezes. Teve uma vez um desses flares que era perto do horizonte norte, uns 30 graus de elevação do horizonte norte, de cima para baixo, assim, muito intenso, se destacava contra todas as constelações, e me deu aquela curiosidade de pensar, onde está esse satélite quando ele fez o brilho, né? Está em cima de que cidade? Estava em cima de Brasília. E você pensa, uma porta de 1,80 m, em Brasília, e ainda 800 quilômetros de altura, quer dizer, mais do que a distância até Brasília, que alguém faz um reflexo do Sol, eu não imaginaria que seria visível isso, dessa distância. Porque eu mostro num espelhinho aqui um reflexo do Sol, até onde que dá para ver isso, né? Dá para ver lá de Brasília? Parece que não, né? Isso é instigante. Claro que tem a ver com o contraste com o céu de fundo, obviamente. Pois não. 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 Não chega, porque é uma superfície metálica, ela não polariza. Não é um dielétrico. É que a reflexão de um dielétrico pode ser polarizado, né? Mas no condutor, como é no caso dessa antena, tem que ser condutor, ele é uma antena. Então é metal, e a reflexão metálica não polariza daí, porque o campo no condutor tem que se anular, né?
Então nunca acontece aquele efeito da reflexão. Seria curioso. Oi? Mas eles só acontecem de elétricos. Isso, um plástico, um acrílico, uma cera, uma coisa assim, acontece esse efeito da polarização por reflexão. Mas isso é muito fácil ver. Você pega qualquer metal, o metal do seu relógio, pega um filtro polarizador e gira. O metal não muda de brilho, o vidro sim. Isso eu mostro para os alunos, né? Quando a gente fala dessa questão de por que acontece ali. É justamente a interação ali na superfície que vai justificar aquilo, né? Mas seria bem interessante se pudesse tratar dos reflexos desse jeito, né? Estamos no limite do tempo, acho que já acabou, inclusive. No caso do irídio, não é uma antena metalizada, não é uma placa de... Não é um painel solar. Não. Mas acho que o do irídio, especialmente, Bertoldo, eu acho que o do irídio não é. É diferente no irídio. A alimentação da energia é uma coisa, porque ele precisa da antena mesmo, ele é um satélite de comunicação. E parece que essa antena, eu já vi foto, ela é inteira metalizada, ela não é um painel solar que absorve luz, por exemplo. Ela é um negócio refletor mesmo, no caso do irídio. Por isso que o irídio que dá principalmente isso. Agora, existem satélites que fazem o flare e não são irídio. Um colega do Clube de Astronomia viu recentemente, inclusive 2 juntos, em fase no céu, fizeram flare. Não sei se você viu a mensagem. E é um colega totalmente idôneo, ele não ia ficcionar nada disso, né? Pois não. Isso. Visto da espaçonave. Isso. Sim. Já estava caindo junto com a espaçonave. Já estava caindo e foi simplesmente largado. No Sol. Essa é boa. Mas é que, no caso, é uma interação entre a Terra e o objeto. Os dois estão caindo no Sol e um puxa o outro. No caso do astronauta e a estação espacial, certo? Da casca de banana e a estação espacial, você não vê isso acontecer, porque o efeito gravitacional da estação espacial sobre a casca de banana é muito pequenininho, as massas são muito pequenas. Se você jogar na lei de Newton, do GMM lá, a constante da gravitação, que é 10 a menos 11, ela vai fazer com que seja uma força ínfima entre a casca de banana e a estação espacial. Mas foi legal a sua pergunta, porque é possível, se você conseguir isolar efeitos de atrito, etc., e principalmente trabalhar com braços de alavanca, é possível, aqui na Terra, você pegar esferinhas e com uma balança de torção, que se chama, é a experiência de Cavendish, você medir a força gravitacional entre 2 esferinhas aqui na Terra. Você vai ter um equilíbrio de torção, precisa um certo equipamento de laboratório sensível, você tem que ter uma base isolante, mas essa experiência já foi feita. E aquela constante da gravitação da fórmula, ela é encontrada dessa maneira, ela é medida em laboratório. Então, nunca um aluno meu tinha levantado essa pergunta, ele é bem interessante. Por que eu vejo aqui um canivete, uma coisa que eu largo, ele cair na Terra, então, e na estação espacial eu não vejo cair? Eu acho que a resposta é essa, não é isso? Que a interação gravitacional entre 2 objetos dentro da estação ele é muitas vezes inferior aqui na Terra. Mas, a rigor, eles são atraídos lá, sim. A rigor, ela cairia, mas não é necessariamente para baixo daí. Daí você teria que ver ali... A pergunta é nova, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho para responder. Tem um problema ali, acho. Talvez ela não caísse, porque ela está dentro de uma casca. E você mostra que dentro de uma casca, o campo dá 0.